E aí, gente, tudo bom com vocês? Ótimo dia, ótimo dia. Esperar o pessoal ir chegando aí pra gente iniciar aqui nossa live. Hoje eu quero falar com vocês uma mensagem. Se você sabe quem você é, você sabe quem você é? Qual é a sua identidade? Quem é você? Essa live não vai ficar salva. Não vai ficar salva. Então, você que está aqui, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ter acesso. Vou compartilhar aqui. Você compartilha aí também, tá? Para que as pessoas saibam. Bom dia, Whitson, bom dia. Deixa eu falar com você aqui. Vocês que estão chegando aí, deixa eu botar um fundo aqui. Nós vamos já dar início aqui nessa live. Eu quero trazer uma mensagem para você hoje, que se encontra nas Escrituras, para você poder entender a raiz do que diz realmente a palavra. A gente ouve muitas coisas, porém a gente ouve de forma, como é que eu posso te falar? De uma forma superficial. Bom dia, Ian. A gente ouve às vezes a palavra de uma forma muito superficial. Eu quero trazer para vocês aqui um pouco de clareza, para vocês poderem entender o que de fato está dizendo a palavra, tá? Tem algumas pessoas que falam a respeito de coach. Eu costumo não julgar e não criticar. Por quê? Porque o coach, para mim, ele tem uma definição de uma pessoa que entende de fato a palavra de Deus, tá? Porque tem gente que fala assim, mas eu não gosto de coach. Eu também não gostava não, tá? Até eu entender. Então, quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente tem por natureza nossa, a gente julgar por aquilo que a gente não conhece, por aquilo que a gente não sabe. Então, o que eu costumo dizer? Eu costumo não julgar, porque quando a gente não conhece, a gente acaba julgando. Só que a gente às vezes julga uma coisa que não é aquilo dali, entende? Então assim, a gente precisa saber, conhecer realmente de fato para poder entender, e depois a gente faz a nossa análise, tá? Então assim, deixa eu falar para vocês aqui, ó. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 16, no verso... Deixa eu ver aqui. Eu vou ler para vocês aqui a partir do verso 13, tá? Vou ler para vocês a partir do verso 13. E olha o que está escrito aqui, vocês vão pegar o código aqui, tá? Se você estiver em casa e tiver papel e caneta para anotar, anota, porque pode ser que daqui a um tempo você esqueça, tá? Então, se você puder anotar, anota. Carla, mas eu não tô em casa, eu tô na rua, não tem problema não, mas o interessante é que você anota. Por quê? Porque você pode esquecer, tá? Então anota para você poder entender, porque tudo que é palavra, tudo que é conteúdo da palavra de Deus, a gente precisa anotar, porque depois a gente pode esquecer, e se a gente anota, a gente depois tem como procurar onde tá. Eu tenho vários cadernos aqui de anotação, se eu pegar para vocês aqui, vocês vão ver que é muito caderno que eu tenho de anotação, muito mesmo. Então o que acontece? Aqui em Mateus 16, no versículo 13, diz assim, ó. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Jesus estava vindo de uma cidade. Jesus estava vindo de uma cidade. Que cidade é essa? A cidade de Cesareia de Filipe. E perguntou para os seus discípulos. Ele perguntou para os seus discípulos. Ele não perguntou para outras pessoas, ele perguntou para os discípulos dele. Carla, quem? Os discípulos que estavam ali andando com ele, junto dele. Lembra? Aqueles mesmos discípulos que na hora que estavam no barco? Lembra? Esses mesmos discípulos, tá? Na hora que ele estava no barco ali, né? Jesus estava dormindo na proa, lembra dessa passagem? Jesus estava dormindo na proa, e aí o barco começa a encher de água, né? Começa a vir uma tempestade. O que aconteceu ali? Os discípulos começam a perguntar para Jesus. Jesus, bora Jesus, acorda aí. Conjecturando, tá, gente? Mas olha só. Bora Jesus, acorda aí.
Bora acordar, Jesus, porque, olha só, você não tá vendo o que a gente tá aparecendo aqui, não? Você não tá vendo, não? E aí, Jesus, é só vocês poderem entender, tá? Mas assim, vocês lembram, né? Não vou contar muito, não. É só vocês poderem entender um pouquinho. Mas aí, vamos para esse contexto aqui, pra vocês poderem entender. Os discípulos, esses mesmos discípulos que estavam com Jesus lá no barco, quando estava lá, né? Houve uma tempestade, ficaram com medo. É o mesmo discípulo que tá aqui. E aí, eles perguntam, Jesus pergunta para eles. Pergunta o quê, Carla? Ele pergunta assim, ó. Dizendo, quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Ele está fazendo essa pergunta para os discípulos. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma pergunta para os discípulos, perguntando para eles, o que os homens dizem que eu sou? O que eles falam aí para vocês? Aí, eles respondem. O que eles respondem? Eles respondem isso aqui, ó. E eles disseram, alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, e os outros... e um dos profetas. Isso foi a teoria dos discípulos. Os discípulos falando para eles, quem você é? E eles começaram a falar. Um disse que você é profeta, um disse que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. Só que, na verdade, os discípulos não sabiam quem era Jesus. Carla, como assim? Os discípulos não sabiam quem era Jesus? Não sabiam. Os discípulos não sabiam quem era Jesus. Os discípulos conheciam um homem que fazia milagres, que estavam ali fazendo maravilhas, mas não sabiam de fato quem era Jesus. E deixa eu te falar uma coisa para você. Se fosse você, notava, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou entregar para você algumas chaves aqui. Eu já comecei a liberar algumas. E aí, deixa eu falar para você aqui uma coisa. Às vezes, a gente anda uma vida toda. Às vezes, a gente anda uma vida toda achando que a gente é uma coisa e a gente não sabe quem nós somos. E aí, calma que eu ainda vou te entregar. Eu vou te falar algo no final aqui para você poder entender. E aí, talvez você ande uma vida toda e não sabe quem você é de fato. Eu escrevi um livro, Quem é Você no Anonimato? E esse livro, ele fala um pouco da minha história. Ele fala o quê? 1% da minha história. 1% do que eu vivi. 1% de quem a Carla era. Tá? 1%. Mas fala um pouco ali da minha história, da minha infância, adolescência, fala ali dos meus traumas, dos meus bloqueios, fala ali, tá? Então, assim, tem muita gente que comprou e identificou com a história do livro. Por quê? Porque viu a história e falou assim, caramba, eu também já passei por isso. Eu também já fiz isso. Eu era assim. Só que, deixa eu te falar uma coisa, eu falo isso pro meu filho que tem 11 anos de idade. Se você pegar um livro para ler, você não pode ler uma vez só. Você tem que ler 2, 3, 4, se for possível até 5 vezes. Sabe por quê? Porque assim, ó, você vai pegar um livro e você vai ler, eu vou te entregar a chave. Você vai pegar um livro e você vai ler, você vai ver uma coisa ali, tá? Uma coisa ali. Então, quando você lê de novo, você vai ver uma outra coisa que você não viu na primeira vez. Quando você lê a terceira vez, você vai ver uma outra coisa que você também não viu a segunda vez. Quando você lê a quarta, você vai ver outra coisa que você não viu na terceira vez. E assim precisa ser, para você poder entender de fato quem você é. Então, olha só, nem os discípulos sabiam quem era Jesus. Nem os discípulos sabiam quem era Jesus. Porque eles estavam dizendo que ele era o que ele não era. E deixa eu te falar uma coisa. As pessoas também fazem isso com a gente. Só que a diferença minha para vocês que estão aqui me assistindo é o seguinte. A Carla também, um dia, entendeu que eu era aquilo que as pessoas falavam que eu era. A Carla é soberba, a Carla é orgulhosa, a Carla as pessoas falavam tanta coisa da Carla, só que a Carla nunca foi o que as pessoas falavam que a Carla era. Sabe por quê? Porque eu nunca fui assim. Mas o ambiente, as pessoas me fizeram ser uma pessoa que eu nunca fui. Então, os rótulos que as pessoas colocam na gente, que a gente é uma coisa que a gente não é, isso é perigoso, gente. Porque se fizeram isso com Jesus, imagina com a gente. Jesus veio nessa terra para falar das maravilhas que ele fez. Jesus veio para essa terra para falar das maravilhas que ele fez. E das coisas que ele fez. E ele falou o quê?
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. Se Jesus falou isso, é porque ele sabia que nós também iríamos passar por coisas semelhantes a ele. E se ele sabia que nós iríamos passar por coisas semelhantes a ele, ele deixou claro na palavra que nós iríamos passar por ataques e por calúnias, por difamações, por ataques religiosos, por ataques de pessoas, que pessoas iam falar que a gente é o que a gente não é. Só que a gente acaba sendo que a gente não é porque as pessoas falam que a gente é. A Carla é isso, mas quem é de fato? Aí a gente vai lá para Jeremias capítulo 29, no versículo 11, que diz: eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal. Então, se o Senhor tem pensamentos ao meu respeito de paz, por que você que está olhando para mim dizendo que eu sou o que eu não sou? Só um exemplo, tá? Isso era a Carla lá atrás. Dizendo que eu sou o que eu não sou, dizendo que eu sou alguma coisa que Deus nem falou isso para mim. Então a gente tem que ter um cuidado, gente, porque talvez você nem sabe quem você é. E você está vivendo, tá? Você está vivendo uma vida que não é sua. Você vive uma vida que alguém colocou ela para você viver. E você fala assim: ah, eu sou isso aqui. Ah, eu vim para fazer isso aqui. Será que você veio para fazer isso mesmo? Será que você sabe qual é a sua missão aqui na Terra? Porque eu sei qual é a minha. Muitos anos, eu vou falar para vocês aqui ainda o que tem para falar, tá? Vai sair muita chave aqui. Mas olha só, há muito tempo da minha vida, eu ficava perguntando para Deus o que eu vim fazer nessa Terra. Até eu entender de fato quem eu era. E eu ficava perguntando assim: gente, será que eu vim para sofrer? Será que não é possível que eu vim para sofrer nessa terra? Será que eu vim para poder... por que eu fazia esses questionamentos? Eu fazia perguntas, mas eu não tinha respostas ainda. E talvez você que está aqui me assistindo tá assim. Você faz perguntas para Deus que não tem respostas. Eu buscava resposta em outros lugares, mas outros lugares, deixa eu te falar, que quando eu me converti, eu nunca busquei nada fora. Eu sempre busquei dentro. Só que, deixa eu te falar um negócio. O fora, para você, eu não sei o que é fora para você, mas quando eu falo fora, eu não busquei em outro lugar a não ser na palavra. E com as pessoas que tinham a palavra. Só que essas pessoas que tinham a palavra, elas não tinham a palavra revelada. Elas não tinham a palavra revelada para me dar e para que eu virasse a minha chave e falasse assim: cara, isso aqui faz sentido. Não tiveram. E o que eu estou dizendo com você aqui é o seguinte: eu estou te dando uma revelação de algumas coisas para você poder entender, porque muitas fichas vão cair. E aí, eu quero que você, quando as fichas começam a cair, você coloca só o emojizinho do cérebro explodindo, porque você está explodindo o teu cérebro. Então, o que acontece? Cada vez que você escutar uma palavra que virou a chave em você, que fez sentido, você bota um emojizinho aí, tá? Do cérebro explodindo. Então, o que acontece? Eu procurei em outros lugares, mas não foi fora. Não foi no mundo. Eu procurei nas pessoas que estavam ali, que eu achava que poderiam me dar resposta. Só que eu entendi que a resposta estava comigo. Na verdade, as respostas estavam tudo com quem? Com meu pai. E ele me deu todas as respostas para minhas perguntas. Só que antes eu não tinha essa resposta. E eu ficava me indagando, perguntando: Senhor, por que eu vim aqui? Até eu entender de fato quem eu era na minha identidade. E quando eu ativei a minha identidade real, de filha amada, de identidade de reinante, sabe? De leoa, de governante, de governar as minhas emoções, as minhas vontades. Eu assumi essa identidade e eu entendi de fato quem eu era. E aí eu comecei a ter as respostas para as minhas perguntas. E aí, talvez você que está aqui, você está se perguntando assim: cara, mas eu não sei ainda quem eu sou. Eu não sei para que eu vim para essa terra, eu não sei nem qual é o meu propósito. Deixa eu te falar, se você não sabe qual é o seu propósito, é porque você não sabe quem você é ainda. Você só vai descobrir o seu propósito depois que você descobrir quem de fato você é. Não tem como, gente, não tem como você descobrir o seu propósito sem saber quem você é. Não tem como. E aí, se você quer saber de fato qual é o seu propósito, você precisa descobrir primeiro quem você é. É porque assim, gente, são degraus, são etapas. E vocês precisam respeitar as etapas. Existem etapas, essa live aqui não vai ficar salva, tá?
Existem etapas na nossa vida. E você tem que entender qual é a etapa que você está, qual é a fase que você está na tua vida. Você está na fase 1? Você está na fase 2? Está na fase 3? Está na fase 4? Porque são... Deixa eu te falar. São 7 fases. A 8 você explode. Só que você, qual fase que você está? Na 1, na 2, na 3, na 4? Fala pra mim aqui. Qual é a fase que você está da tua vida? Porque se você não sabe nem o que eu tô falando, você talvez vai ficar perdido. Cara, não sei nem o que você tá falando, não sei nem o que é isso aí, que faz, eu não sei, não consigo entender. Então, deixa eu te falar. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender quem de fato você é. E aí, se você não entende quem você vai viver por experiência dos outros, você vai ver por coisas que as pessoas te falaram e não daquilo que Deus falou realmente quem você é. Você tem que saber primeiro. Eu quero saber meu propósito primeiro, Carla. Não tem como. Você só vai saber o seu propósito depois que você entender quem você é. Gente, deixa eu te falar. Esse caminho que vocês estão trilhando, eu já trilhei. Esse caminho que vocês estão indo, por esse caminho eu já fui. Então, assim, eu já tive nesse lugar. Eu já tive do outro lado, achando que eu estava vivendo uma vida que fazia sentido, eu achava que fazia sentido, mas não fazia sentido, até eu entender de fato, até o meu pai me mostrar tudo que está escondido. Tudo que está escondido. E eu só falo isso só na minha mentoria. Por quê? Porque eu gastei muito. Eu não gastei pouco, eu gastei muito para poder saber o que eu sei. Então assim, ó, deixa eu te falar. Cara, eu quero saber quem eu sou. Quer saber mesmo? Aqui na bio do Instagram tem um link. Você entra nesse link aqui e aí você vai saber de fato quem você é. Se você quer saber. Se você não sabe, ainda está entendendo quem você é, tá tudo bem, você continua aí. Mas, se você quiser saber de fato quem você é, você acessa aqui o link. Agora, deixa eu continuar lendo aqui para você poder entender, tá? E aí, aqui no versículo 15, ele vai falar assim, ó. Mas vós, quem dizes que eu sou? Porque eles estavam com a teoria ali de falando assim, você é Elias, você é o João Batista, ele estava com a visão de Jesus, com a visão que as pessoas estavam falando para ele. As pessoas estavam falando para eles quem ele era. Só que Jesus falou para eles assim, ó, tá bom, vocês estão ouvindo isso daí. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Então, gente, olha só. Lembra que eu falei com vocês aqui? Eu vou continuar lendo aqui. Mas lembra que eu falei com vocês? Às vezes vocês olham alguém e você fala assim, ela é isso, ela é aquilo, fulano é assim, fulano é assado. Você está olhando com a sua visão ou você está olhando com a visão dos outros? Porque se você estiver olhando com a sua visão, eu tenho certeza que a tua visão vai ser uma visão espiritual. Quem tem a visão espiritual, o Otávio está aqui, o Otávio sabe o que eu estou falando. Quem tem a visão espiritual vai olhar na sua alma, vai olhar de fato quem você é. Mas quem não tem a visão espiritual, vai olhar com a visão que as pessoas estão falando de você. E o que as pessoas estão falando de você? Alguns estão falando que você é Elias, outro está falando que você é João Batista, outro está falando, tá, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então, por que acontece isso, gente? Deixa eu explicar para vocês. As pessoas não conseguem compreender as outras até elas se compreenderem. Você só consegue compreender o outro depois que você se compreende. Você só consegue compreender o outro depois que você se compreende. Não tem como você compreender o outro se você não se compreende. E deixa eu te falar uma coisa. Eu vivi durante 11 anos fazendo o que eu faço. O que eu faço hoje, que é ativar pessoas, eu faço isso há 11 anos. Há 11 anos a Carla faz isso. Só que eu não sabia que era isso. Por quê? Porque a Carla ainda não tinha um certo conhecimento. E quando a Carla começou a adquirir um certo conhecimento, eu entendi que eu fazia isso e fazia muito bem. E as pessoas que eram ativadas, elas saíam melhor do que elas estavam, elas curavam a paternidade delas, que elas tinham às vezes treta com o pai, às vezes tinham treta com a mãe, às vezes tinham treta com o irmão. Elas curavam uma parte da vida delas, tá? Não era tudo, porque não dava para fazer isso, que eu não sabia como que funcionava, mas eu ativava a pessoa.
Então, o que acontece? Aquela pessoa, ela era ativada e ela saía melhor do que ela estava. Eu tinha uma amiga minha, eu digo que eu tinha porque ela era minha amiga até eu estar perto dela. Quando eu comecei a me posicionar, quando eu comecei, de fato, olhar para dentro de mim, porque quando eu olho para dentro de mim, eu entendo que eu tenho que me amar, eu entendo que isso é amor próprio. Algumas pessoas vão olhar, como os discípulos aqui olharam, vão olhar e vão dizer que isso é orgulho, e não tem nada de orgulho, não tem nada a ver, orgulho é uma coisa e amor próprio é outra. Então, às vezes, vocês não fazem uma associação errada, porque vocês não sabem e não têm conhecimento, tá? Não é todo mundo, mas algumas pessoas não têm conhecimento para poder falar. E aí, o que acontece? Essa pessoa, que era minha amiga, ela deixou de ser, porque eu me posicionei. E quando eu comecei a me posicionar, uma palavra que eu falei para ela, depois de tantas mil que eu falei para ela, que eu ajudei tanto ela, inclusive ajudei essa mesma minha amiga a se conectar com o pai dela. E uma palavra que eu falei para ela gerou um gatilho nela, e ela lembrou de um fato que falaram para ela a vida toda, só que ela sempre, eu conheço a vida dela, eu sei que ela nunca foi assim. Só que uma palavra que eu falei para ela gerou um gatilho nela, e esse gatilho fez com que ela parasse de falar comigo. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu entendo de comportamento humano. E eu entendo que isso gerou um gatilho nela e que ativou algo dentro dela que machuca ela. E tá tudo bem, gente. Não tem problema nenhum. Eu continuo sendo amiga dela, mas ela não é mais minha amiga porque ela parou de falar comigo. Pode ser que um dia ela volte a falar comigo. Então eu me posicionei e ela parou de falar comigo. Tá tudo bem. Então o que acontece? Aqui, no versículo 16, diz assim, ó. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo Simão Pedro, que a Escritura faz questão de escrever dessa forma, Simão Pedro é o mesmo Pedro que cortou a orelha de Malco. É o mesmo Pedro que era um homem sanguíneo. Era o mesmo Pedro que não tinha gestão das suas emoções. Mas Pedro conhecia Jesus. Pedro conhecia Jesus. Carla, mas Pedro negou Jesus. Pois é, deixa eu te falar. Talvez você tenha negado Jesus também. Só que Deus está te dando a oportunidade de você hoje não negar mais. De você hoje não negar mais Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele quer que você entenda de fato quem você é. E para você entender quem você é, você primeiro precisa entender quem ele é. E aí, entendendo quem ele é, entendendo quem você é, você vai entender quem é Jesus. Só que o mesmo Pedro, o mesmo Simão Pedro, que tinha a personalidade sanguínea, que não tinha gestão das suas emoções, que cortou a orelha de Malco. Deixa eu te falar, Jesus não olha para isso não. Jesus não olha para isso não. Se Jesus olhasse para isso, Davi não seria um homem segundo o coração de Deus. Se Jesus olhasse para isso, eu não estaria aqui, porque eu sou falha ainda, tá? Porque eu sou ser humano, mas eu não sou pecadora. Mas eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Então deixa eu te falar. O problema é que a gente olha, a gente tem que trocar. Eu não tô aqui não, depois eu vou trazer para vocês. A gente precisa trocar as nossas lentes. A gente precisa trocar a nossa visão. Qual visão que você está olhando? Será que você não está olhando com uma visão que não é sua? Alguém botou você para olhar isso? Alguém botou você para enxergar isso? E você está enxergando de uma forma que não é para enxergar? E o que eu faço? Eu faço você enxergar de uma forma que você tenha clareza. Eu faço você enxergar de uma forma que você entende de fato quem você é. E entendendo você, você vai entender os outros também. Porque eu vou te falar, todos os homens da Bíblia, eles não foram. É porque você bota um arquétipo de, nossa, eles foram tão bonzinhos. Não foi não. Pior que não foi. Mas eles tinham algo em comum.
Eles tinham algo em comum. E o que era esse algo em comum? A intimidade. Eles tinham intimidade. Carla, mas os discípulos também não tinham? Não todos. Nem todos. Eles só tiveram depois da transformação. Então, se você está aqui, é porque Deus quer que você viva uma vida diferente. Ele quer te transformar. E como que essa transformação acontece? É de fora para dentro? É eu seguindo certinho, bonitinho, uma religião? É eu fazendo... Não, é você entendendo de fato quem você é e seguindo somente aquilo que ele falou para você. Eu só faço isso na sala fechada. Então, assim, você quer entender os códigos, você quer entender o que está por detrás, você quer entender de fato quem você é, você quer entender como que você funciona, você quer entender como que você age da forma que você age. Carla, mas eu não sou assim, mas meu marido é assim. Você quer entender por que ele age assim? Porque tudo isso tem um porquê, gente. Tudo isso tem um porquê por detrás. Tem uma raiz. E se você não entende a raiz, você não entende o porquê que ele tem a atitude que ele tem. Você não vai entender mesmo. Mas você precisa entender. Carla, mas eu vejo realmente que meu marido ele tem uns comportamentos assim meio estranhos, né? Às vezes ele tá muito bem, mas às vezes ele dá uns ataques, né? É uma ótima pessoa, mas dá uns ataques. Carla, não é meu marido. Eu sou assim de vez em quando, às vezes eu tô muito bem, mas às vezes eu fico nervosa, eu fico agitada do nada. Será que você não anda assim? Será que você não, às vezes não é muito impulsiva? Será que às vezes você não é muito reativa? Isso também tem uma raiz. Será que você não está, talvez, no esgotamento mental? Bom dia, Daniele. Será que você não está no esgotamento mental? Será que você não está assim, se sentindo muito cansada, fadigada? Ai, cara, eu não estou aguentando. Parece que tá tudo nas minhas costas. Parece que tudo é eu que tenho que resolver. Tudo tem que ser eu, parece. Será que você não está vivendo assim? E aí eu quero te mostrar o seguinte, que você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa falar, não, eu tenho que fazer tudo porque o outro lado não faz. O outro lado não faz. E eu que tenho que fazer. Tá picotando a live? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? O pessoal tá dizendo que tá picotando. Pode ser a tua internet, tá, ô Dani? O pessoal aqui... Gente, se estiver picotando a live, me avisa aqui, tá? Que aí eu dou uma melhorada aqui. Mas se não tiver, segue aí, porque deve ser a tua internet aí, tá, ô Dani? Então, olha só. Deixa eu te falar. Você precisa saber quem você é. Porque você tá nessa terra aqui... E talvez você está se perguntando, o que é? Então, talvez seja, a minha internet aqui tá boa, a conexão tá boa, talvez a tua conexão não seja muito boa não, mas tá tudo bem. Desliguei. Então, o que acontece? Você precisa saber quem você é. Você precisa saber... para que você veio fazer? O que você veio fazer nessa terra? Qual é a tua missão aqui nessa terra? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? O que você veio fazer nessa terra? Será que você veio simplesmente para viver uma vida que não faz sentido? Porque talvez, gente, você está vivendo uma vida que não faz sentido nenhum. Ou você está vivendo uma vida do outro, que o outro reservou para você e você não sabe o que Deus tem para você. Você vive uma vida que não tem sentido, não tem significado. Qual o sentido da vida para você? Você não sabe qual é o sentido da vida. Então assim, ontem eu escutei uma pessoa dizendo que ela desistiu da vida. Desistiu porque ela não estava vendo mais sentido na vida. Ela falou que Deus não existia, que não tinha mais sentido a vida dela. E como assim que Deus não existe? Que não tem mais sentido? Por quê? Porque ela não sabe quem ela é e automaticamente ela se sente uma pessoa inútil. Ela se sente uma pessoa inútil porque ela não tem, às vezes, ela acha que ela não tem serventia para nada. Ela acha que ela não tem... Por que eu estou fazendo aqui? Eu sirvo para quê?
Então, nós seres humanos, somos seres relacionais. Todos nós temos uma função aqui na Terra. E todos nós somos úteis para Deus. Só que você precisa saber qual é a tua missão, qual é o teu propósito. Mas só tem como saber o teu propósito depois que você sabe quem você é. Enquanto você não descobre quem você é de fato, você não tem como descobrir o teu propósito. Você só vai descobrir o teu propósito quando você descobrir quem você é. Uma vez que você descobre quem você é, você descobre o teu propósito. Sem isso, não tem como. Você vai ficar se perguntando quem eu sou na vida, o que eu sou, para que eu vim, para que eu tô aqui. Você não sabe quem você é. Você vive uma vida que não é sua. Você vive uma vida com a expectativa do outro, porque o outro fala que você é isso e você acredita. E você fala, então eu sou assim. Não, você não é assim. Você não nasceu assim. Aí tem pessoas que têm aquela síndrome de Gabriela, né? Não, mas Carla, eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vou ser sempre assim. Síndrome de Gabriela. Você não é assim. Mas você precisa saber quem você é. Você precisa saber de fato o que você veio fazer nessa terra. Carla, mas eu não quero... eu não quero mais... Eu morri pro mundo. As pessoas falam isso, né? Essa linguagem. Eu morri pro mundo. Como que você morreu pro mundo se você não sabe quem você é ainda? Não tem como. Você só vai morrer pro mundo quando você saber quem você é. Enquanto você não sabe quem você é, você não morreu pro mundo. Você vive pro mundo. Você vive no mundo. Aí você pode falar assim, Carla, mas você também. Bom dia, Nilva. Você não vive nesse mundo. Eu vivo neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu vivo neste mundo, mas eu não sou deste mundo. E você precisa também ter essa consciência, que você vive neste mundo, mas você não é deste mundo. Aí talvez você fale assim, Carla, mas eu entendo também que eu não sou daqui não. Ah, você não é daqui não? Então, você já deveria ter parado de fazer o que você está fazendo. Você já deveria ter largado o que você está fazendo. Não, Carla, mas eu sou ser humano. Então, todo mundo é ser humano, gente. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos seres que temos... Isso aqui é a nossa matéria. Mas nós somos seres espirituais. Você está conseguindo entender a minha linguagem? Que nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais habitando um corpo humano. Então, quando você fala que você é ser humano, que você é carnal, você está dizendo assim, as minhas vontades é que prevalecem. As minhas vontades é que me comandam. São as minhas vontades. Eu tenho vontade. Então, pois é, deixa eu te falar. Eu tenho vontade de tantas coisas também, só que o que prevalece não é a minha vontade. Que é o que o apóstolo Paulo falou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo para mim. Eu vivo para Ele e por Ele. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. E se você está vivendo uma vida que você acha que está negando a si mesmo, eu te digo que não está. Te digo que não está. Como que você tem tanta certeza? Só vendo você, do jeito que você vive, eu sei que você não está negando a si mesmo. E aí, qual é a desculpa que você dá? Qual é a história que você conta pra você? Ou a história que você ouviu a vida toda e você conta essa mesma história que te contaram. E qual é a história, Carla? Fala pra gente. Falo. A história que te contam é... Eu tenho uma natureza adâmica. Então, deixa eu te falar. Você tem uma natureza adâmica mesmo. E essa natureza adâmica tá fazendo você pecar. E aí, nós temos duas escolhas. Lá em Deuteronômio 28, diz o seguinte, que Deus ele dá o livre-arbítrio para a pessoa. Da pessoa escolher. Escolhe, faz a tua escolha. Só que ele ainda fala para a pessoa o seguinte, ele fala para o povo, quando ele dá esse livre-arbítrio, ele fala assim, escolhe pois a bênção, para que vivas. Então, se você escolhe a bênção, as bênçãos do Senhor, ela vai te alcançar. Então, você quer ser alcançado pelas bênçãos do Senhor? Cumpre e faça o que tem que ser feito.
Porque lá em Deuteronômio 28, tem lá as bênçãos do Senhor. As bênçãos vão nos acompanhar. Elas vão vir atrás de nós. Ou seja, a gente não precisa correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. É você, ela que vai vir para trás de você. Ela que vai vir até você. Você não vai precisar ir atrás. Você não vai precisar correr atrás. É ela que vai vir atrás de você. Ela que vai te encontrar. É ela que vai te encontrar. Mas para ela te encontrar, você precisa estar enquadrado. Porque não é assim, simplesmente ela vai te encontrar. Não. Tem uns requisitos lá. Você quer abrir comigo? Vamos abrir lá? Deuteronômio 28. Vamos abrir aqui, vou te falar aqui, ó. Olha aqui o que está dizendo. E acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar, cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão a ti, e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade. Deixa eu te falar, tu vai ser bendito aonde você entrar. Tu vai ser bendito aonde você entrar e aonde você sair. Bendito será o fruto do teu corpo, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o crescimento das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito será seu cesto e o teu armazém. Não vai te faltar nada. Bendito serás quando entrares, e bendito serás ao saíres, porque eu acabei de falar. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Deixa eu te falar, querido, é tão bom você obedecer. Porque as bênçãos, elas te acompanham. As bênçãos vão até você. Mas para isso, você precisa saber quem você é. Você precisa saber para quem você é. E você se pergunta, quem eu sou? Para que eu vim nessa terra? Ó, o meu livro, tá aqui, ó. Quem é você no anonimato? Aí o subtítulo tá assim, ó. A identidade revelada no pai. Que pai é esse? Eu falo do meu pai, dos 2 pais que eu tive, tá? Meu pai carnal, meu pai de sangue. Eu falo um pouco ali da história do meu pai, de quem era Carla quando eu ainda não tinha uma identidade em Cristo. Eu tinha uma identidade, aquela do registro, tá? Essa identidade eu tinha. Mas a identidade real eu não tinha, que é a identidade do meu pai celestial. Então eu falo dessas 2 identidades. Da identidade do pai terreno e do meu pai celestial. Então quem comprou meu livro sabe, entendeu o que está escrito. Consegue entender a profundidade. Quem não entendeu, quem não comprou, não vai saber. Carla, de que forma que eu consigo? Das 2 formas. No link aqui na bio do Instagram, tem o link, você compra ele no digital. Ou você pode adquirir ele no físico, só para quem está próximo de mim, tá? Eu não estou mais no Rio de Janeiro. Então, quem está próximo de mim consegue adquirir. Então, olha só. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber qual é a sua identidade. A identidade de quem você é. A identidade revelada no Pai. Bom dia, tudo bom? A identidade revelada no Pai. Você precisa saber quem você é de fato. Carla, não tem condições de entrar para a mentoria. Não tem condições de entrar. Faz uma consultoria para saber, pelo menos,
o porquê que você age da forma que você age, por que você vai para essas fugas, o porquê que você tem esses tipos de vício. Só faz a consultoria. Ou, cara, eu não tenho consultoria, eu não tenho dinheiro nem para consultoria. Eu tenho um grupo fechado que lá eu faço algumas coisas gratuitas lá. Se você quiser entrar, você entra. Se você não quiser entrar, tá tudo bem. Você vai entrar por um preço bem simbólico. Bem simbólico. Tenho certeza que você vai ter que pagar, você vai ter condições de pagar. Tenho certeza disso. Então, deixa eu te falar. Você precisa saber quem você é. Porque não faz sentido você viver a vida toda sem saber quem você é de fato. Você precisa saber quem você é. Qual é a tua identidade real. O que você veio fazer nessa terra? Qual é o teu propósito de vida? Por que você age da forma que você age? Por que você reage da forma que você reage? Por que você tem certos comportamentos? Porque, de repente, você está repetindo padrões. Que padrões são esses? Padrão do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu tio. Você está repetindo padrões. E aí, deixa eu te falar, você precisa sair desse ciclo. Porque isso é um ciclo. Se você não quebrar esse ciclo, você vai repetir padrões. Padrões e padrões e padrões. Você precisa sair desse ciclo. Então, pessoal, você precisa entender quem você é, tá? E os discípulos que estavam com Jesus, não entenderam quem era Jesus. Estavam com ele. Depois eles foram entender. Depois. Pedro foi o primeiro que despertou ali. Pedro foi o primeiro a despertar. Depois foi os outros. Os outros vieram despertando aos poucos. Gente, a palavra de Deus é linda. É linda. E é muito bom você entender a palavra. Se não você quer entender, de fato, na raiz, vem que eu vou te ensinar. Tá bom? E aí, entra pro grupo que eu te ensino, porque eu criei um método. E esse método faz você chegar aonde você quer chegar. Esse método faz você conhecer, ter o conhecimento, ter o discernimento daquilo que eu tô falando. Que talvez você tá aqui, tá ouvindo, e você fala assim, não tô entendendo algumas coisas, não tô entendendo isso aqui, você vai entender. Na mentoria você consegue entender, tá? Então, aproveita que a gente tá com preço promocional nesse mês de janeiro. Esse mês tá com valor promocional. Mês que vem vai aumentar novamente, volta o valor normal. Aumenta não, né? Vai voltar o valor normal. Mas esse mês a gente tá com um valor promocional. Então, se você quiser entrar pra mentoria, ainda vai entrar com o valor desse mês de janeiro, valor promocional. Mês que vem ela vai voltar ao valor que era, tá? E aí, se você quer saber o preço, me chama no direct ou me chama pra gente, ou entra no grupo direto. Eu tenho um grupo aqui, um grupo de espera, e você pode entrar lá e me chamar no privado, tá bom? Beijo pra você e até a próxima.